Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade? Tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível, né? Uma das maiores doenças do momento atual do Vasco foi arrancada. Essa doença que fez o torcedor vascaíno sofrer tanto. Eu mesmo demonstrei no meu último pós-jogo, após a derrota contra o Atlético Paranaense. Vocês viram minha reação ali. E a verdadeira. O que esse cara fez com o Vasco? Com o vascaíno que eu digo. Com o vascaíno, que é o maior bem, o maior patrimônio do clube. O Vasco só existe por causa do vascaíno. O que o senhor Luiz Mengo fez com o vascaíno não está escrito, cara. Minha vontade aqui, sendo sincero com vocês, era descascar esse cara, mano. Era descascar esse cara. Mas como eu tenho respeito com vocês que me acompanham, eu sei que tem muitos adultos aí que estão com os filhos próximos, sabe? Eu vou evitar falar essas palavras. Mas esse cara, não digo por mim não, digo no geral, falo mesmo. Merecia ser descascado em praça pública. Cara. Todos os vascaínos que continuam no barco, cara, continuam torcendo para esse time, que só traz desânimo pra gente, só traz tristeza. Dia de jogo, cara, meu Deus do céu. Só quem gosta muito sabe, cara. Dia de jogo é terrível. Hoje ele saiu do Vasco, mas como nessa atual gestão tudo é demorado, com o senhor Luiz Mengo não foi diferente, né? Vamos entrar um pouquinho na linha do tempo, do que vem acontecendo com o Vasco. Beleza, Luiz Melo saiu hoje, após o jogo, vamos dizer assim, né? Após o jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos pelos atrasos? Vamos lá. Dia 5/6, perdemos por 4-1 contra o Flamengo. Nesse exato momento, cara, que era para ter a mudança geral. Era para ter a mudança geral no Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco foi humilhado, cara. Eu tava lá no Maracanã, eu trouxe o vídeo para vocês podem ver aí no canal. Cara, aquele dia, cara, foi uma sensação, mano, de velório na arquibancada. De velório. Então, a partir desse dia, cara, Barbieri deveria ter sido demitido. Luiz Mengo era para ter sido demitido nesse dia. Paulo Brax era para ter sido demitido nesse dia. Porque nesse momento, cara, a gente iria ter uma gordura ali para queimar. Para tentar escapar dessa segunda divisão. Mas eles, a 777, né? Como não sabe nada, absolutamente nada de futebol, eles acharam que era só uma nuvem negra. Que o barco do Vasco iria conseguir sair dessa nuvem. Mas não conseguiu sair, não. Aliás, adentrou em nuvens ainda mais escuras. Nuvens negras. Vocês estão entendendo o momento que a gente está vivendo? E o atraso, a demora para resolver, para agir, para ter ações. Fomos contra o Inter, ainda com o Barbieri. Perdemos por 2-1. Após esse jogo, enfrentamos o Goiás em casa, que teve aquela catástrofe em São Januário. Aí sim, o Barbieri foi demitido. Uma das doenças, talvez ali, uma das menores, foi retirada. Muito tarde, né? Jogamos contra o Cuiabá com o William Batista, que é o técnico do Sub-20. Ganhamos o jogo por 1-0. Um milagre. Um milagre. Perdemos para o Botafogo, ainda com o William Batista. Contra o Cruzeiro, perdemos em São Januário, ainda com o William Batista. E tem um detalhe. Nesse jogo contra o Cruzeiro, a janela já estava aberta. E a gente só entrou com Serginho e Maicon. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Quando me perguntam, por que o Vasco está nessa situação? Porque foram erros atrás de erros, decisões erradas atrás de decisões erradas. Na janela contra o Cruzeiro ali, Serginho e Maicon, pífios, jogadores fracos, já demonstraram isso. Ramon Dias achou inacreditável o Maicon ser jogador do Vasco. Ele mesmo falou. É inacreditável esse cara estar aqui no Vasco. A gente trouxe refúgios do Santos. Maicon, Juan Cruz, que já foi embora. Carabarral. Desses três aí, se você fizer a fusão deles, cara, não aparece um jogador. Então são muitas decisões erradas, cara. Muitas. E contra o Atlético Paranaense, tivemos a estreia do Ramon Dias, coisa que já era para ter acontecido lá atrás, cara.
Depois do jogo contra o Flamengo, dessa pecada que a gente tomou, já era pra ter botado ali um técnico novo, cara. Mas não, continuaram insistindo. Então, cara, a gente sabe o nome, o sobrenome dos culpados desse rebaixamento do Vasco. Porque eu já trabalhei minha mente já, caímos. Se eu ficar criando esperança aí que eu vou sofrer mais. Caímos, acabou. E no detalhe, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, tivemos a estreia do Ramon Dias e de reforço, numa janela que abriu lá atrás no jogo contra o Cruzeiro, a gente só teve o Medel, cara. Ou seja, 3 reforços. Maicon, Serginho e Medel. Meu Deus do céu, cara. Como é que o Vasco vai sair da lama com esses jogadores? É impossível. E esse é mais ou menos a timeline que eu queria passar para vocês. Vamos continuar agora falando um pouquinho sobre o Luiz Mengo? Vamos falar um pouquinho da trajetória dele com a camisa do Vasco? Vamos lá. Austeridade financeira. Luiz Mengo, desde a época do Associativo, ele sempre teve muito esse papo de austeridade financeira. O Vasco tem que economizar. O Vasco tem que segurar dinheiro. Meu Deus do céu, cara. Se você tivesse um pingo de paixão pelo Vasco da Gama, cara, você saberia que em alguns momentos você tem que fazer loucura financeira, cara. Pra dar um afago pro torcedor. Ah, beleza, o Vasco tem que estar certinho ali com as finanças? Com certeza, cara. Mas é o SOS, é o tudo ou nada. O Santos está na lama. O Santos trouxe o Jean Lucas, cara. Jogou benzão contra o Botafogo. Acho que é Jean Lucas o nome dele. Posso estar errado, perdão. Mas trouxe o meio campo aí no tudo ou nada, cara. No SOS. Desespero. Outros times também no desespero estão trazendo jogadores, cara. Mas você tem que mostrar pro torcedor que você quer tirar o time desse buraco, cara. Você tem que demonstrar alguma coisa. E o Luiz Melo sempre com esse papo de austeridade financeira. A gente lembra também que fizemos contratações agora no começo do ano. Trouxemos Léo Pelé. Trouxemos o Piton, lateral esquerdo. E a gente não pagou nenhuma parcela desses jogadores, cara. No meu ponto de vista, isso é minha opinião. Qual deve ter sido a estratégia do Luiz Melo? Pô, vamos segurar o dinheiro aqui e vamos pagar no limite. Porque o Vasco segurando o dinheiro desses jogadores, que a gente está falando de milhões, gera juros por mês. Ou seja, o Vasco está com 15 milhões ali para pagar o Léo Pelé, tem uns juros, não sei como funciona, mas arrecada por mês mais meio milhão, mais 1 milhão, não sei como é que funciona. Então, acredito eu que o raciocínio dele foi esse. Vamos pagar na data limite. Só que tem um problema muito grande de você fazer isso. É que o Vasco perde credibilidade no mercado. Aí agora na segunda janela, os contratantes lá do Vasco, né? Paulo Brax, que é outro que tá no bololô também. É outro que, pelo amor de Deus, cara, já era pra esse cara ter sido eliminado do Vasco, cara. Então ali o Paulo Brax querendo trazer agora jogador pra segunda janela, eu tenho certeza que os clubes deveriam falar assim: pô, cara, vocês não pagaram até agora o Léo Pelé, vocês até agora não pagaram o Piton, como é que a gente vai liberar jogadores pra vocês? Tudo isso, no meu ponto de vista, por essa estratégia do Luiz Melo, que ele não pagou jogadores na hora. Ou seja, segurou dinheiro, mas o Vasco ficou com uma má reputação no mercado. Vamos continuar com o Luiz Melo? Vamos lá, falta de cunho frente à torcida. Os momentos agora que a gente está vivendo, terríveis. Quando você viu o Luiz Melo, aliás, o Luiz Mengo falando alguma coisa pro torcedor vascaíno, dando um afago pro torcedor vascaíno, cara? Eu não sei qual é o seu posicionamento em relação à política do Vasco, cara. Não faço nem questão também que eu não quero me envolver em política. Mas eu vi um cara falando e o cara teve muita razão nessas palavras que ele teve. Na época do Eurico, todo mundo critica o Eurico, ok, tem os seus erros e tal, não quero entrar no mérito. Mas o Vasco na lama, o Eurico aparecia toda semana. Soltava as bravatas dele? Soltava. Mas o torcedor estava ouvindo alguém que estava no comando do Vasco. Pelo menos a gente via, pô, tem um cara lá e tal, a gente pode tacar a pedra nele. O Luiz Melo desapareceu, cara. Teve um monte de evento de futebol nesses dias em Minas. Aqui no Rio de Janeiro teve a Futecom, se não me engano o nome. O Luiz Melo nas palestras, ele ia lá falar com os engravatados, cara. Mas a maioria do torcedor vascaíno é morador de comunidade, cara. Gente que não tem condições financeiras. É com esse torcedor que o Luiz Melo tem que falar. O Luiz Melo não tem que falar com gente que tá com gravata, não, cara. Então esse era o nosso CEO. Esse era o cargo mais importante do Vasco aqui dentro do Brasil. Que inclusive não foi demitido. Ele foi realocado. Ele continua na 777, mas ele não tem mais nenhum poder dentro do Vasco.
Mas ele continua na 777. Por que? Eu não sei. Não sei se a 777 tem um rabo preso com ele, dívida contratual, coisa do tipo. Vamos continuar? Soberba no modo de falar. Nos pouquíssimos momentos que o Luiz Melo falou, cara, com o torcedor vascaíno, vocês sentiam ou eu tava maluco? Uma soberba. Parecia que ele sabia de tudo de Vasco, sabe? Queixo alto. Não é assim que funciona, é assado que funciona. Famosa frase. Vamos para a famosa frase dele? De que adianta falar de dinheiro para uma janela de 30 a 40 dias ainda? Ele respondeu para o Flávio Dias. Há 30 a 40 dias antes da janela abrir, ele veio com esse papo. O que adianta falar de dinheiro, isso aqui? Agora, ó, se tivesse falado de dinheiro lá atrás, um mês antes da janela, o Vasco tinha trazido reforços, jogadores de culhão, que o Vasco hoje não tem jogadores de culhão, que talvez pudessem tirar a gente dessa situação. Mas tudo foi muito tarde. Então esse é o trajeto de Luiz Mengo com a camisa do Vasco. O chapéu mais importante, vamos dizer assim, como se fosse um presidente do Vasco da Gama. Daqui a 20, 30 anos, cara, seu filho crescer, eu tiver um filho, espero que o Vasco esteja numa situação muito boa, vou olhar pro meu filho e falar assim, você acredita que há 30 anos atrás o Vasco teve, vamos dizer assim, entre aspas, que ele era CEO, mas o Vasco teve um presidente flamenguista, cara? Dá pra acreditar? Dá pra acreditar nisso, cara? Então é isso, rapaziada. E agora é o seguinte, parece que vai entrar um CEO interino, né? Pra comandar o Vasco. Pelo menos é vascaíno, é interino, mas pelo menos é vascaíno. Vamos ter um CEO vascaíno, que é o Lúcio Barbosa. Inclusive, vi muita gente falando que ele sempre tá nas arquibancadas de São Januário. Ele tá ali perto do torcedor, no mínimo. E vamos ver qual vai ser o CEO permanente. Tem que ser um cara vascaíno. Estão falando aí de Júlio Brandt, estão falando... Eu não quero nem entrar agora... Ai, a cabeça já tá tão cheia que eu não quero entrar nesse papo agora. Lúcio Barbosa, que foi diretor da Apple Brasil, Apple de iPhone, né, celular, de 2013 até 2018. Parece que ele manja muito dessa área ali de finanças, contábil, sabe, de empresa. Mas, cara, a gente precisa de alguém que manje um pouco de futebol. Óbvio, para estar num cargo desse, o cara tem que ter conhecimento de empresa, porque o Vasco é uma empresa hoje. Mas tem que ter um pingo ali de futebol, cara, na veia. Mas minimamente, pelo menos esse cara é vascaíno. Mas chegou muito tarde. Chegou muito tarde. Então, galera, antes de eu continuar, tem mais uns papinhos aí pela frente. Cara, é desgastante falar sobre isso. Vou fazer um pedido, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje, não? Então nesse momento, conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Rapidinho, gostaria de mandar um abraço, cara. Deixa eu abrir aqui, para eu não me esquecer. Eu fiz uma entrevista sexta-feira lá em São Januário, inclusive tá aí no canal. Pô, peço que vocês deem uma olhada lá com um torcedor de vascaíno. O primeiro carinha que aparece lá, ele é lá de Blumenau. E ele é da Capitania Vasco Blumenau, cara. Muito legal, uma casa ali que os vascaínos se reúnem para assistir jogos do Vasco. E, pô, nossa torcida nacional. Então, cara, um forte abraço para você. Um forte abraço pro Uber que eu peguei hoje. Não sei se ele vai estar assistindo, ele disse que ia assistir o vídeo hoje. Então, cara, tamo junto. Esqueci seu nome. Vamos continuar sem perder muito tempo. CEO da 777, Dom, alguma coisa assim, Dom Dunfield, e 777 em geral estarão em atenções totalmente voltadas ao Vasco até o fim da janela de transferências. Agora! Faltando 8 dias para a janela fechar, cara. Agora! Muito tarde, cara. Muito tarde, cara. Cara, eu vou falar assim, no meu ponto de vista, se a 777 quiser ter um pouquinho de, vamos dizer assim, pena do torcedor, tipo, entre aspas, cair com a cabeça um pouco erguida, é lavagem geral, lavagem. Lava tudo. Tchau, Paulo. Ó, o Luiz Melo já foi. Tchau, Paulo Brax. Tchau, Abel Braga. Um monte de bagre do elenco. Miranda. Vai embora. Zé Vitor, Zé sei lá o quê. Faz uma limpa, cara. Vai terminar. O torcedor vai estar puto do mesmo jeito? Vai estar, mas vai estar com a cabeça um pouquinho erguida. Aí vim me reunir agora, cara. Faltando 8 dias. Vamos fazer o quê? Então é isso, galera. Sobre jogadores, só para dar uma pincelada, né? Chegaram essa semana Paulinho Paula, né? Meu Deus do céu. Que nesse ano pelo Al-Shabaab fez 31 jogos
6 gols e 1 assistência. De todos os reforços que chegaram agora, Paulinho Paulo é o único que eu tenho um pingo de expectativa, mas é outro que, cara, vocês estão entendendo a situação? Ó, de Maicon, de Serginho, de Medel, de Paulinho Paulo, de Praxedes e Jefferson, o único que eu tenho um pingo de expectativa é Paulinho Paulo. Praxedes, que vem de uma lesão gravíssima, que em 2023 só teve 11 jogos, 2 gols e 1 assistência. O cara tá vindo de uma lesão grave para entrar no meio campo de um time que tá no buraco. Pra mim, cara, fraco. Pode ser que tenha mostrado, não vou dizer a palavra fraco, pode ser que tenha mostrado futebol em último momento, sim, mas não deve estar no time ideal, não deve estar no físico ideal. Eu, como eu sempre falo, espero que cale minha boca. Eu espero que cale minha boca, mas, cara, difícil. Jefferson, lateral do Atlético Goianiense. Esse pra mim nem fede nem cheira, é horrível. Mas não vai jogar, cara. O Piton não sai nunca, cara. O Piton jogou o primeiro turno inteiro. E o Piton tá longe de ser a culpa do nosso time. Se eu pudesse tirar um ou dois, um seria o Piton. Piton tá longe de ter culpa nos gols que a gente toma. Talvez ofensivamente ele poderia entregar mais, mas defensivamente é muito sólido. Então o Piton é um dos únicos ali que, então, o Jefferson que vem do Atlético Goianiense nem fede nem cheira. Deve ser melhor que o PV, que o PV era horrível. E eu gostaria de me retratar aqui no final do vídeo pra gente zerar. Eu fiz um vídeo semana passada falando que o Vasco estava fechado com o Abel Hernandes. Mas galera, eu caí na arapuca que eu sempre falo. Sempre falo, galera, toma cuidado que vocês vão acreditar em notícia. O Joel Silva do Lance falou que no dia que eu gravei o vídeo, que o Abel Hernandes tinha rescindido o contrato com o Peñarol. E como o Vasco estava louco atrás desse jogador, eu uni o útil ao agradável. Pô, se o cara acabou de rescindir um contrato, o cara vai fechar com o Vasco. No outro dia saiu a notícia que o Peñarol falou que não rescindiu contrato nenhum com o Abel Hernandes, que sei lá o quê. Então eu fui ludibriado e trouxe essa notícia com vocês. Gostaria de me retratar. Joel Silva do Lance, que história é essa? Outro jogador, Sebastião Ferreira, pode ser que venha, sim, da MLS, futebol americano lá. Atenção, Vascaínos falou que ia estar em São Januário, ia estar no Vasco essa semana, até agora nada. Então vocês estão entendendo? Cara, é difícil você confiar em alguém hoje, cara. O torcedor vascaíno não sabe pra onde olhar, cara. Não sabe. Então, galera, é isso. Muito bom gravar vídeo pra vocês, agora eu tô de volta depois de vídeos legais, cara. O canal teve bastante conteúdo nesse final de semana aí, mas agora eu tô com a minha cara tapa, voltamos aí. Tamo junto, galera. Forte abraço, amanhã tem mais vídeo. Um ótimo dia pra você, um ótimo tarde, noite. Tamo junto. Graças a Deus, mais um vídeo. É nóis, canal Complexo Vascaíno na área. Valeu, tamo junto.